Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, nesta casa. Os amigos espirituais possam nos envolver. Eu fico muito preocupada quando vem a primeira vez. É a primeira vez conhecendo a doutrina espírita, ou já conhece, está vindo na casa pela primeira vez. Aí eu fico mais confusa. Devo esclarecer que não sou expositora espírita. Sou uma pessoa que conheço doutrina espírita desde a infância. Por incrível que pareça, com 73 anos, mas eu já fiz, eu tenho de evangelização. Nem que isso me faz melhor, não sabe? Mas estamos juntos aqui para buscar essa melhoria espiritual. O tema hoje, ele é bastante atual. Não sou TI, não sou. Aliás, tenho uma dificuldade enorme para chegar aqui. Preocupada com o que eu tinha preparado, mas vamos lá, tecnologia e o relacionamento familiar. Eu vou começar contando uma história que fala, eu vou pedir a vocês, que fala de atividades que nós tivemos na casa da gente. E eu vou pedir que vocês, envolvendo dessa atividade que vocês estão vendo, vocês imaginem o uso também do celular, tá bom? Para onde eu tenho que apontar? Agora não, Bernardo, bem ultimamente. Alguém conhece essa história? Tem alguma professora aqui de Fundamental 1? Não conhece essa história, não? Isso. Agora não, Bernardo. Oi, pai, disse Bernardo. Agora não, Bernardo, disse o pai. Oi, mãe, disse o Bernardo. Agora não, Bernardo, disse a mãe. Tem um monstro no jardim, ele vai me devorar, disse o Bernardo. Agora não, Bernardo, disse a mãe. Bernardo foi para o jardim. Oi, monstro, ele disse para o monstro. O monstro devorou o Bernardo inteirinho, pedacinho por pedacinho. Então o monstro entrou na casa. Fez o monstro por trás da mão. Agora não, Bernardo, disse a mão. O monstro mordeu o pai do Bernardo. Agora não, Bernardo, disse o pai do Bernardo. Seu jantar está pronto, disse a mãe do Bernardo. E ela pôs o jantar à frente da televisão. O monstro jantou. Depois ele viu televisão. Ele viu a televisão. Leu uma revistinha do Bernardo. Que quebrou o brinquedo dele. Vá para a cama. Já deixei seu leite no quarto. Gritou a mãe do Bernardo. O monstro subiu para o quarto. Mas eu sou um monstro, disse o monstro. Agora não, Bernardo, disse a mãe do Bernardo.
impactante a história. Ou não? Isso acontece na casa da gente? Nem sempre com a mesma intensidade, nem sempre com a mesma frequência, mas acontece. E no que dá? O Bernardo é engolido pelo mundo. Com o celular, a mesma coisa vai acontecer. E aí, quase que literalmente, os nossos filhos, crianças ainda, adolescentes, são engolidos pelo monstro da internet. Ou não da internet, mas os monstros que estão na internet. Tivemos uma novela recente que falava sobre isso, de uma adolescente que viver, e são os perigos que estão nos rodeando hoje e que a tecnologia está fazendo parte. Agora nós vamos entrar no nosso tema, explicando que essa tecnologia ela trouxe mudanças na forma de interação nossa nos conteúdos. Modificou hábitos familiares, desconectando olhares, toques e convívios familiares. A gente é comum, a gente vê restaurante, quem é que vai em restaurante e a família bebida, a ver, mas cada um com o seu quarto. Não é? A gente vê isso em várias situações, até em festa. Até em festa a gente vê isso. E dentro da casa da gente isso não é diferente, mas isso é muito importante, gente, lembrar isso. Essa situação desconecta de olhares de filho, pai, mãe, irmãos, coisa, e toque. Eu sou professora de reforço, hoje em dia. Eu sou pedagoga de formação e sou professora de reforço, porque não fico longe das crianças. Então, eu tenho uma aluna que ela é muito refratária a toque. Ela está há 2 meses comigo e eu ainda não descobri, ainda não consegui acessar o que está acontecendo. E é muito comum isso, viu? Quem é professora sabe disso. Tem criança que rejeita toque. Criança que rejeita toque não fica. Obrigada. Criança que rejeita toque, a sua afetividade está comprometida. E nós precisamos ter esse momento. Vamos lá. Jesus em casa de Marta e Maria. Jesus foi à casa dessas duas, que são irmãs também de Lázaro, aquele que Jesus fez voltar à vida, né? Não vou dizer ressuscitar, porque Jesus não ressuscitou. Porque Lázaro estava numa situação que Jesus sabia disso e conseguiu fazer. Pois bem, Jesus estando lá, Marta se preocupou muito em fazer as coisas por casa, em servir, cuidar da casa, e talvez manter a casa arrumada, servir alguma coisa. E Maria
olhando, estando com Jesus, estando com o grupo que ouviu Jesus. E Marta, depois de acho que ela estava bem cansada já, ela reclamou do próprio Jesus. Jesus, fala para ele, eu estou aqui, cansada já. E Maria, não me bom. Jesus, que não perdia a oportunidade de ensinar, falou para Maria. Maria ficou com a dor. O que Jesus quis dizer para a gente? Porque todo o ensinamento de Jesus veio à Terra, desde o seu nascimento até quando ele retorna depois da crucificação, Jesus vem nos ensinar. Cada passo de Jesus é para nos dizer, é assim que se faz. Pois bem, por isso que ele aproveitava sempre de surgir a oportunidade para ensinar uma coisa. O que ele estava dizendo para Marta? Marta, as pessoas são mais importantes que as coisas. Eles talvez estivessem mais atentos ao mundo. Concorda? Então, a Ana Teresa Camasqui, que é uma autora espírita, e ela é palestrante também, ela é de Goiás. Os livros dela são editados pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Ela diz que a evolução moral e espiritual é o caminho para vislumbrar mundos mais sutis, equilibrados e felizes, o que passa necessariamente pelo caminho do amor e do afeto, entendimento familiar e propósito de servir em favor do bem. Evolução moral e espiritual. Nós reencarnamos para quê? Eu gosto de interação, tá, gente? Nós reencarnamos para quê? Tem alguma coisa aqui? Como que a Ana Teresa está falando? Para nós? Tudo aqui. Tudo aqui. Ela cita o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 4, diz assim: quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais se deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos. Tem alguém aqui com filhos adultos? Nossa consciência está tranquila? E quem tem crianças pequenas aqui? Como é que isso? Atento. Uma coisa. Vamos passar. Ela também diz para nós que os espíritos nos ensinam que temos um grande passo representado pelo progresso intelectual, da ciência e dos recursos tecnológicos. No entanto, quando essa inteligência não tem uma direção clara, voltada para a felicidade do ser humano, fica a serviço das nossas pequenezas. Forte, né? Mas fato também, né?
Que bom que a gente já tinha essa tecnologia e podemos interagir através do computador, não foi? Assim, e nós continuamos a assistir reuniões, nos interávamos do que estava acontecendo, do avanço até que chegasse a vacina, e por aí vai. Graças à tecnologia. Hoje podemos, a gente falando de história, quantos dias se levava de navio da Europa para aqui, daqui para a Europa. Hoje em dia, avião, quanto tempo a gente leva? Consideramos. Daqui para Bahia, para Salvador, nós levamos de ônibus, nós levamos quantas horas? 23, 22 horas, não é isso? E de avião? 2 horas e meia. Olha só. Ainda tem quem diga que tem medo de avião. Ficar sujeito à estrada durante 22 horas e sujeito ao avião, sim, porque como o João bem falava, o problema do avião é que a oficina fica baixa pela terra. E como está? Então, mas o risco é menor. Se você sujeito ao avião, você não vai fazer o quê? É melhor ficar numa estrada durante 22 horas. Pois bem, é a tecnologia a nosso favor. Nós precisamos pensar essa tecnologia dentro da nossa casa. O livro dos Espíritos, na questão 766, Kardec pergunta se a vida social é natural. E os Espíritos dizem certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nós não temos apenas para digitar no computador, digitar no celular. Não, nós temos para falar. Tem uma coisa que talvez muitos jovens, a gente tem jovens, eu sou uma pessoa que gosta de falar com uma pessoa diretamente. O negócio de esperar digitar. Aí eu espero digitar. Aí depois a pessoa está observando o texto. Aí depois eu tenho que digitar. E eu digito assim, meu filho mexe comigo. Até fazer isso tudo enquanto isso. Não seria mais fácil, gente. E sem contar que eu estaria ouvindo a voz da pessoa. A interação também é maior. Me explica como você vai entender essa lógica. Kardec ainda pergunta na 582. Então, pode-se considerar a paternidade como uma missão? E aí, quando Kardec está falando disso, está falando da paternidade, porque está considerando toda a humanidade como hoje. Hoje a gente já tem essa preocupação em gênero. Naquele tempo de Kardec não tinha. Então, quando ele fala paternidade, mas ele está falando de mãe também, tá? É sem contradito uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, desculpe o erro de digitação, sua responsabilidade no futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Eu vou ler o texto todo para depois fazer um comentário.
que a torna mais aos que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos do que de endireitar o caráter do filho. Acontece isso hoje. Isso, a espiritualidade amiga está falando em 1857, quantos anos depois nós estamos. Isso ainda acontece? Nem sempre é no pomar, mas é computador, na casa, é aquilo que Jesus falou e ensinou para Marta, que hoje a gente contextualiza. Se este filho sucumbir por sua culpa, terão de sofrer apenas os sofrimentos da criança na vida futura que recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Não. Mas, quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Bom, gente, apesar de toda a esperança nossa para o mundo de regeneração, nós ainda nos encontramos no mundo de provas e expiações. Estamos numa fase do planeta em que espíritos extremamente inteligentes, conhecedores dessa tecnologia, conhecedores das ciências, estão chegando. Meu filho tem uma filhinha de 2 anos. Eu disse, acho que você vai ter que fazer curso para poder lidar com ela, porque são crianças muito inteligentes que estão chegando. Quem tem criança em casa sabe disso. E os espíritos nos falam que nessa fase da Terra, muitos espíritos estão tendo aqueles que escorregaram muito, e escorregaram feio em termos morais, estão voltando para uma oportunidade, porque na Terra, daqui a um tempo, não é amanhã, não é em 2021, mas nós vamos, o mundo vai, a Terra vai passar por consciências. E aí, quer ter essa oportunidade? A gente está vendo o mundo confuso? A gente está vendo muita maldade? Tá. É isso. Agora, essas crianças muito inteligentes, está acontecendo uma coisa, quem é professora vai me ajudar aí, porque nós estamos vivenciando uma questão extremamente importante e eu não posso deixar de falar isso. É obediência às escolhas da criança. A criança agora é que manda. Para mim isso é chocante. Como é que um adulto não percebe que a criança, ela tem vontade? Com certeza tem, mas ela não tem vivência. Ela não tem sequer responsabilidade ainda. Como é que ela vai fazer escolhas? Mas os pais só deixam. Nem todos, claro. Mas deixam. E nós, como estamos ainda no mundo de provas e expiação, a infância é um pouco mais longa, justamente porque na primeira infância nós ainda estamos efetivando a nossa encarnação. Ela só vai se efetivar, a encarnação,
formação completa do espírito há mais ou menos uns 6, 7 anos, alguns com 8. Depois tem essa segunda infância. Agora, nesse momento da primeira infância, ela absorve tudo que foi ensinado. Aquilo que a gente não quer ensinar, mas aquilo que a gente faz, ela absorve também. Nessa idade, a criança é capaz de aprender tudo, em termos cognitivos e em termos emocionais também. Então, todo cuidado na orientação dessas crianças. Bebê aprende rapidinho e chorando à vontade dele, se realiza. Repararam, bebezinho. Mas existe algum bebê, vocês conhecem, vocês podem me dizer se existe algum bebê que vai sozinho para a cama da mãe do pai? Quem é que leva? E a criança vai crescendo. E aí depois, a criança esparramada, se você encolhida, você que vai trabalhar no dia seguinte, você tem um monte de tarefa para desenvolver, e aí está a criança esparramada entre os dois. Não é isso que acontece? Mas quem foi que levou, gente? Quem foi que não acostumou? Assim como o hábito de estudo, assim como os hábitos sociais do cumprimento, do agradecimento. Ela hoje não está com vontade de falar comigo. Aí, como ela não está com vontade de falar com ninguém, ela chega e sai dos lugares sem falar com ninguém. E quando cresce, não fala com ninguém. Simples assim. Aprendeu. Como a gente, em educação, tem que pensar lá na frente. A gente faz aqui pensando no lá na frente. Depois tem a puberdade, onde começam a aparecer no corpo os hormônios. Hipófise começa a funcionar, e aí dá um start, e aí tudo começa em termos reprodutivos, começa. É a puberdade. Depois vem, da puberdade, vem a adolescência. E para muitos é muito difícil. E não é difícil apenas para os pais, não. Para o próprio espírito. Porque nesse momento, gente, da adolescência, é que o espírito, ele toma de fato o que ele toma. Agora sou eu, com toda a minha experiência, toda a bagagem que eu trouxe, está aqui comigo. É na adolescência que isso aparece. E eu chego. O que eu aprendi até então, o que me foi ensinado até então, e aquilo que eu acredito, ou eu acreditava. E aí surgem os amigos, com comportamentos que eu vou aplaudir ou vou rejeitar. O que eu vou aplaudir é o que meu pai e minha mãe me ensinaram. Foi forte o suficiente esse ensinamento? Porque a gente não sabe, Jesus falou para nós, que o Espírito sopra, a gente não sabe de onde vem. Por isso que todo mundo quer ter filhos espíritos superiores.
Então, a gente tem que ensinar, nem todo mundo tem filho fora da casa. Mas a gente tem que ensinar. Né? E aí, a Jamile Peçanha, que é uma psicóloga, ela diz que a gente deixou de ter tempo hábil para as relações mais significativas, apesar de ter a impressão de ter muitas relações. Como a gente tem amigo nas redes sociais, né? Mas a gente tem esses amigos, de fato. É isso que eu estou falando. As relações as mais significativas deixou de ter tempo hábil. Porque, olha aquilo que a Ana estava falando, falou para nós sobre o toque. Sobre o olho no olho. São relações importantes, significativas. Ela continua. Os filhos hoje estão reclamando, isso é pesquisa, gente, que os pais dão mais atenção ao celular que aos filhos. E isso é péssimo para a relação da família. E uma das coisas essenciais para manter as relações é o diálogo. E nesse ritmo, a gente está perdendo o diálogo. É cada um com seu celular. A tecnologia interferindo nessa questão familiar. O estímulo não pode ser só virtual, profissional. A gente precisa criar coisas significativas na vida. E o que mais traz significado para nós são as relações que nós temos. Em família, com os amigos. Não é verdade? Mas isso a gente vai ter só pela rede social? Não. A gente precisa conviver, a gente precisa se encontrar, a gente precisa debater as diferenças, mas a gente precisa se encontrar. Se encontrar a nível físico, se encontrar a nível mental. E nós estamos fazendo aqui. Tá? Gente, por favor, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Tenha vontade, tá? A gente precisa estar convencido de que o que de mais importante para o indivíduo e, consequentemente, para as famílias é o senso de pertencimento que faz parte das relações significativas. Aqui é um grupo ao qual eu pertenço e é bom estar nesse grupo. Você gosta? Se sente bem no seu grupo familiar? A sua criança se sente bem nesse grupo familiar? É essa a pergunta que a gente precisa se fazer. E essa é uma fala que precisamos buscar através do nosso próprio comportamento junto à família. Aqui, e aí a gente pode trazer para a casa espírita também. Aqui é um grupo ao qual eu penso e é bom estar nesse grupo. Vamos falar todo mundo junto? Então dá 1, 2, 3 e todo mundo vai ler, tá? Vamos animar aí, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui é um grupo ao qual eu penso. É bom estar nesse grupo. Agora vocês viram, agora vocês vão ler pensando no instrumento. Tá? 1, 2, 3. Aqui é um grupo ao qual eu penso. É bom estar nesse grupo.
Interessantíssimo isso. Aí, gente, o único caminho para a gente conseguir isso, o único caminho é ter foco nas relações que nós queremos manter. Foco. Estar atento ao que o outro está precisando de nós. Não é no sentido de servir ou serviçar, mas no sentido de atender quando necessário. E aí, falando em tecnologia, a gente tem uma. Isso aqui é porque, como eu não domino, eu botei aqui para eu não me esquecer. Isso aqui é uma música chamada Dona Aranha. Quem conhece a Dona Aranha? Vamos cantar a Dona Aranha? Vamos. Como é que começa? 1, 2, 3. Subiu pela parede, veio a chuva forte que a derrubou. Alcançou a chuva, o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. Olha só! O que é que eu quero? O que é que eu quero falar? Eu quero ver você cantando. A Dona Aranha, num determinado trecho desse livro, ela diz assim, ela é teimosa e desobediente. Olha só o que a gente repete e ensina para a criança. A aranha, a criança fala assim, mas a aranha, ela é teimosa. Ela não está obedecendo ao instinto de fazer a teia. Ela não pode, ela não é teimosa. E muito menos desobediente. Muito menos desobediente. Ela, na realidade, ela é corajosa e resiliente. Olha como muda. Agora vamos contar a Dona Aranha, o bichinho, tá? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é corajosa e resiliente. Sobe, 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 tudo está contente. Mudou ou não mudou? Muda tudo, gente. A gente repete coisas, muitas vezes, que são contra nós, mas a gente repete porque não repete. Eu tenho até que horas ainda? Até 7? Opa! Bom, vocês hoje, eu acho que eu falei demais. Falei demais, não? Não espetei demais ninguém, não? Não? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos todo mundo ficar de pé. Todo mundo. Quando a gente está muito tempo sentado, de pé, vou ter que falar mais alto, vou dar um jeito de falar mais alto, porque eu tenho que chegar o microfone aqui. Vamos fazer agora um alongamento.
nossos braços. Um do lado do outro. Agora vamos conversar um pouquinho. Gostaram da Dona Aranha? Gostaram da Dona Aranha? É o quê? Tem alguém se cansando aí? Bom, quando a gente está assim, tem alguém cansado, o braço já está pesado, aproxima aqui. Aproximem-se vocês aí. Olha só o que acontece. Quem estiver na frente um do outro, ofereça seu ombro. Oferece. Mete no ombro aí. Melhorou? Ficou confortável? É assim quando a gente oferece, pede ajuda e obtém essa ajuda. E oferece ajuda. Oferece nosso ombro para quem precisa. Para sermos corajosos e resilientes, precisamos dessa sozinho não dá. Educação é uma coisa tão complicada, tão difícil. É por isso que a criança surge dessa maneira, assim, não se encontra. É por causa disso. É para a gente poder orientar. Só que nessa orientação, a gente se perde, a gente precisa de muita coisa, mas uma das coisas que a gente mais precisa é que vocês ficaram muito fortes. A gente relaxa mesmo. O outro é apoio, o objetivo é esse. O problema na aproximação é de Jesus. Porque como é necessário a oração para nós estarmos sempre inspirados. É necessário. Até para pedir ajuda, até para oferecer ajuda, nós precisamos estar inspirados. Nessa inspiração, em nome de Jesus. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela inspiração.